Então, amados, eu estou me submetendo a uma campanha de vacinação. Quem conhece campanha de vacinação aqui? Uma campanha de vacinação, né? E vacina é algo muito bom. Acredito que todos nós, né? Você aí já participou de campanhas, né? Estabelecido pelos órgãos de saúde, né? E principalmente quando estava sujeito lá aos cuidados dos pais, onde os pais levavam lá para tomar as vacinas regularmente, né? A caderneta, tudo bonitinho. Isso é bênção, né? Isso é importante. E no reino também, irmãos, nós enxergamos que toda a tratativa do Senhor para a nossa vida é uma vacina. Em determinado momento, também existe os antibióticos, né? A injeção, e isso está relacionado diretamente a quando a infecção chega, o problema chega, então entra com antibiótico, com medicamento, e isso é bom. Amém, irmãos? E eu louvo ao Senhor porque essa igreja aqui é a igreja que participa da campanha. Amém, irmãos? Você está comigo? Até o final? Então diga graças a Deus. Diga, o Senhor é bom. Eu me submeto à tratativa do Senhor. Aleluia. E o Senhor me colocou como enfermeiro aqui. Amém? Pastor, não vai doer, irmão, não vai ser aquele gotinha não, viu, irmão? A gotinha lá para o DI. Aqui é agulha, mas para um fim proveitoso. Amém? Amém? Aleluia. Abre Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Fica tranquilo que não vou entrar em escatologia, André já ministrou na quinta-feira, mas isso também representa o que o Senhor é do início ao fim. E por que não também, né, considerar, mas não vou entrar especificamente em escatologia, mas eu quero separar aqui um texto, um versículo pequeno, para abrirmos essa ministração. Apocalipse 3,19 diz o seguinte: eu repreendo e disciplino. Tem versão aí que castiga, né? Mas eu gosto dessa versão quando fala disciplino, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você está feliz com isso? Amém. Quem ama, corrige, não é isso? Amém. Com relação aos nossos filhos, nós corrigimos, disciplinamos os nossos filhos, porque amamos. E com Deus não é diferente. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Diz assim a palavra de Deus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, ou seja, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Não é no futuro, irmãos, hoje. Se a exortação precisa ser feita hoje, será feita hoje. Amém? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Por isso que eu trouxe o computador para cá, para facilitar até mesmo da leitura, né? A questão do tamanho da fonte, fica mais fácil para mim aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler aqui na versão transformadora, viu? Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro.
Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Agora preste atenção no seguinte. Diga mais uma vez, 2 pontos. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor... Quantos servos do Senhor nós temos aqui nessa manhã? Diga graças a Deus. Aleluia. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Quando a Bíblia fala apto a ensinar, não se refere apenas ao exercício do ministério. Amém? Você pode ensinar o seu irmão a palavra. E principalmente aqueles que estão começando. Sim ou não, pessoal? Ah, essa palavra aqui é para os ministros. Não, a mim também. Diga assim, para mim. Pegou aí? Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Ah, é, pastor? Tem? Tem. E a mansidão é ressaltada aqui porque é importante. Você está comigo? Olha só, olha essa parte aqui que interessante. Na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Quantos aqui concordam que a palavra, a verdade, liberta? Amém. Você ensinando o caminho da verdade, libertação aí. Olha que maravilha. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha só que responsabilidade. O tema, irmãos, eu separei esses 3 textos aqui como texto base da nossa ministração. O tema que nós vamos tratar hoje será a disciplina na igreja. Amém? Irmãos, disciplina é um bem necessário para a igreja. E precisamos tomar muito cuidado, porque a indisciplina do mundo, em todas as esferas, quando acontece, a nossa vida, né, a nossa posição como igreja, é estarmos alertas para que essa nova cultura de indisciplina não entre no corpo de Cristo. E por isso nós temos a palavra que nos guia a toda a verdade. Amém, irmãos? Mas a disciplina é um bem necessário. Quantos papai e mamãe nós temos aqui? Papai e mamãe, né? Graças a Deus. Os pais sabem disso. Quando a criança apronta, mesmo que não é confortável disciplinar filho, pegar lá a varinha e dar uma varinha nas pernas. Hoje em dia até diz que é proibido, mas a Bíblia orienta a corrigir com vara. E não necessariamente precisa ser a varinha, mas pode ser um castigo. Eu e Kátia gostamos mais do castigo, daquela, não vai ter computador, não vai ter internet, não vai ter, do que a varinha na perna. Mas se for necessário, a varinha na perna. Mas, de vez em quando, no meio evangélico, tem gente que é contra isso. Não, pastor, não, vai ficar traumatizado. Irmãos, eu até hoje não estou traumatizado. Quantos aqui tomaram varinha na perna, chinelo, sandália Carina? Lembra? Cadê a Carina? Sandália Carina.
Quem já passou por esse ministério da sandália Karina? Quem? Olha lá, tem um pessoal mais antigo. Rapaz, aquela sandália, ela ardia. E eu não estou traumatizado. Graças a Deus, graças à fidelidade da minha mãe, eu estou aqui. Amém, irmãos? É um erro, irmãos, da igreja não crer na santidade. Voltando ao texto lá, quando nós lemos aqui, sobre... deixa eu voltar aqui o texto que nós lemos lá em Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, santidade faz parte da nossa vida. Mas isso aí não precisa, não tem nada a ver. Irmãos, se isso for comprometer a tua santidade, a tua vida com Deus, a fidelidade a Ele, irmãos, eu não posso aceitar isso como uma coisa normal. E quando fala de incredulidade, eu não posso aceitar aquela visão de que, mas não tem como. Não tem como fugir do pecado, no sentido de deixar de praticar. Irmãos, há uma graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não é uma autorização para você viver pecando. Repita comigo, graça não é uma permissão para viver pecando. Amém, irmãos? E quando há erro, pecado, há um posicionamento da minha vida, a sua vida como igreja. Errei, vou me posicionar, vou me arrepender e vou continuar caminhando. Mas sabemos muito bem que há situações onde irmãos não têm essa postura. Possa ser que a falta de entendimento, possa ser que entrou no engano do diabo, e a questão da incredulidade ter entrado, que leva a pessoa para um caminho totalmente inverso, contrário às instruções já explícitas na palavra. E como é bom quando nós falamos, né, e na medida que lemos e entendemos a importância de crermos na palavra, porque, irmãos, eu tenho que olhar para a palavra e ver, por mais que, de um lado, quando eu olho para o meu lado direito, quando eu olho para a esquerda, eu vejo alguém totalmente contrário. Irmãos, eu tenho que acreditar no que a palavra diz, sobre santidade, sobre justiça, sobre paz. Eu não sou levado pela multidão. Mas todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Amém, irmãos? E nós estamos vivendo nos últimos dias onde coisas terríveis estão acontecendo, irmãos, em muitos lugares, no mundo e nas igrejas, infelizmente. Mas eu, como responsável e anjo de governo da igreja, irmãos, eu creio que você também abraça essa visão. Eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu não posso ver isso como normal. Estamos vivendo os últimos tempos. Tudo mudou, agora pode tudo, agora pode fazer tudo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque vai perder, irmãos. Cuidado com essas coisas. Nós não podemos perder a cabeça, irmãos, nesse vento, nesses rumores loucos que está acontecendo nesses dias. Jesus está voltando. André ministrou aqui na quinta-feira. Jesus está voltando. E o diabo sujo, canalha, baixo, ele quer tirar você dessa estrada. E uma das estratégias é exatamente distorcer a palavra. Ele é expert nisso. Não, é verdade, não precisa disso, não. O irmão A, irmão B exagerado. O teu pastor exagerado, é ignorante. Dá glória a Deus de vez em quando. Amém, irmãos? Então, graça não é permissão para viver pecando. Exortar, como o texto que nós lemos aqui, né, com mansidão, ensinando, exortar uns aos outros é bíblico. Quem sabia disso?
Vou perguntar de novo. Quem sabia disso? Poucos irmãos. Exortar uns aos outros é bíblico. Não, mas isso é só o... Não. Irmão, rapaz, tu está indo para um caminho errado, irmão. Quem é você? Teu irmão. Por que esse tipo de mentalidade em achar que não pode ser exortado pelo irmão? Eu fico com pena dos profetas, que fica pensando uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10, 20 vezes se vai falar com você. Porque o coração está blindado. Quando fala você, não significa que é você, tá, irmãos? A força de expressão. Blindado. Mas quantos sabem que não precisa ser necessariamente um profeta? O seu irmão em Cristo, que não tem função, que às vezes não tem nem chamado para os circuitos ministeriais, que serve no Ministério de Socorros, ou que não faz nada, mas ama a sua vida. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, pode falar comigo. Fala para o seu irmão, vai lá, dá uma oportunidade para ele, fala comigo. No final do culto vão sair até rodando aí daí. Amém, irmãos? Exortar uns aos outros é bíblico. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, que a gente precisa quebrar isso, que eu já errei, muito tempo atrás, mas já errei. Irmãos, não existe pecado, pecadinho, pecadão, não. Pecado é pecado. Amém, irmãos? A diferença é que há consequências de pecados. E aí, sim, há diferenciação de dano do pecado. Há diferenciação de como disciplinar esse pecado. Porque a gente tem que tirar da cabeça aquela coisa assim, mas fulano, mas ciclano fez. Rapaz, é tu, Brutus. E a disciplina é essa, Brutus, para a sua vida? Amém, irmãos? Você está comigo? Então, não tem... É pecado. É pecado. Mas há coisas que, às vezes, nós fazemos, que é considerado pecado, que, dependendo da situação, causa um dano. E a proporção desse dano, irmãos, é além do que você imagina, às vezes. E quando nós disciplinamos nossos filhos, você sabe muito bem, principalmente papai e mamãe, às vezes o filho cometeu alguma coisa errada. E aí você só vai chamar a atenção dele. Isso, né? Não é isso? Né, papai e mamãe? Não pode fazer isso, não. Não é isso? Ou então, quando é um pouquinho mais velho, se acontecer de novo, vai perder o computador. Não é isso? Não é isso, Marcelinho? Não é assim que acontece lá em casa? Olha lá para ir lá. É assim. Dá o celular, dá o computador, desliga a televisão, desliga a internet. Está todo mundo em off aqui, todo mundo aqui na escuridão virtual. Agora, é confortável? Não. Mas sabemos a importância disso. Agora, há coisas que o negócio já pega. Cometeu? Já era. Amém, irmãos? Além disso, irmãos, há situações que o pecado... Estou trazendo agora para a esfera igreja, viu? Preste atenção. Há pecado que eu posso cometer individualmente. O dano... eu provoquei o dano em mim. Vou dar um exemplo. Está lá o crente lá, abençoado, cheio do Espírito Santo, lá na internet, lá vendo coisa que não presta. Só o que tem envolvido ali? A internet, o irmão abençoado e o computador. Tem mais alguém? Não. E aí, quando alguém é tratado, ele vai ser tratado no ambiente, envolver a igreja toda? Não, é ele. É aqui, irmão, vamos conversar. É isso. Amém, irmãos? Coisas que é eu que cometo. Foi lá, fez, falou alguma coisa, né, e uma coisa que pessoal, mexeu com ele, fez uma situação lá, uma operação errada,
prejudicou a vida dele, dano foi ele mesmo, não envolveu ninguém, ele vai ser disciplinado individualmente. E a Bíblia, irmãos, ensina a como trabalharmos dessa forma. E a igreja precisa aprender essas coisas para crescermos sadios. Saber chamar, exortar o irmão, e a palavra exortação, exortar, é chamar para perto. Não é maltratar, irmão, mas é chamar para perto. Irmão, vem aqui, vamos conversar aqui, meu irmão. Amém, irmãos? Você está comigo? E há pecado, irmãos, que é numa proporção pública. Então, quando envolve pessoas, um exemplo, vamos lá. Prática de adultério, fornicação, esses pecados da área sexual. Já envolveu uma outra pessoa. A disciplina, a tratativa é diferente. E principalmente quando afeta a igreja. Paulo ensina a como lidar com isso. Ah, pastor, mas irmãos, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, não espere, irmãos, que isso venha passar ileso. Há dano. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E aí fica aquela coisa de tentar aliviar o dano. Irmãos, o dano já foi feito. E aí precisa realmente, além de tratar o abençoado, às vezes precisa fazer uma vacina. Ou até medicar uma outra pessoa, porque já foi contaminado. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu estou usando Bíblia aqui, viu? Então, irmãos, é necessário. Pastor, qual o objetivo disso tudo? Edificar o corpo de Cristo. Levar você ao crescimento. A igreja crescer sadia. E a gente tem um exemplo lá da igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia do fogo do reteté. Quem gosta do reteté aqui? Quem gosta do reteté? Eu gosto do reteté, irmãos. Mas era uma igreja que nessa área era um problema. E eu posso citar mais. Eu considero como problema porque ela tinha problema. Olha só o que acontecia na igreja de Corinto. Um camarada que se envolveu com a madrasta, outro lá queria processar outro irmão, outro lá que fazia confusão acerca dos dons espirituais. O que mais tinha lá? Divisão. Uns falavam que era de um ministro tal, o outro era de outro ministro. Outro lá que não submetia a ninguém, que era só de... Tinha de tudo lá. E Paulo não poupou em corrigir aquela igreja. A ponto, mesmo sabendo que é uma igreja experimentada nos dons, ele falou assim, eu prefiro falar com vocês como carnais. Por que Paulo estava questionando, irmãos? Por que Paulo estava chamando a atenção? Porque existia pecados lá que passou para a igreja estava sendo contaminada. A ponto de ele escrever uma carta. E alguém poderia pensar assim, mas não pode expor não. Irmãos, ele escreveu uma carta. Você sabia que numa gravidade dessa, vem à tona? Escreveu uma carta, que até hoje está em suas mãos. É forte ou não é o Brasil? Mas, pastor, vamos tratar. Não, irmão. Já saiu daqui. Você está comigo, irmãos? Então, existe uma palavra, irmãos, tanto para a minha vida como liderança, como para a sua vida também como membro, como aquele que serve o Senhor nesse lugar. Existe uma palavra, existe uma tratativa que para eu cumprir como o governo da igreja, o pastor que eu sou, preciso obedecer, porque a falta de um posicionamento do pastor, do governo, isso pode danificar a sua vida. Isso pode danificar o corpo de Cristo. Isso pode eliminar a ação do Espírito Santo na nossa vida.
Isso pode cancelar projetos que o Senhor tem para a nossa vida nessa região. Pastor, que exagero, pastor. Não, irmãos. Nós já vimos igreja fechando as portas. Porque a igreja não foi ensinada. Não só nessa área, irmão, mas tantas outras coisas também. Então, graças a Deus, irmãos, que a nossa igreja é uma igreja ensinável. Amém, irmãos? O pastor, ele não pode ter medo de perder receita da igreja, porque o irmão foi embora, porque não quer submeter a palavra. Não, pastor, faz isso não, porque senão a arrecadação vai cair. Irmãos, eu já vi uma situação, não aqui, graças a Deus, eu vi em outro lugar, que um pastor, ele é um pouquinho parecido comigo, viu? Ele viu uma coisa errada na igreja e corrigiu. E uma irmã ficou chateada com ele e ameaçou. Pastor, meu dízimo é alto. Quando foi? Meu dízimo é mais alto aqui da igreja. Então, se o senhor fizer isso, eu vou embora. Vai com Deus. O amor está aqui. Vai com Deus. E essa palavra também serve para cá. Amém? Então, irmãos, eu não tenho problema com isso. Ah, pastor, mas vai para o mundo. Irmãos, já está lá. Pastor, isso é falta de amor. É o contrário. Porque quem ama... é. Então, descarta a hipótese da correção da disciplina ser falta de amor. Não confunde, irmãos, estilo, não é? Eu oro muito ao Senhor, eu sou muito firme, mas não sou injusto. E nós aqui não temos o costume de expor a vida de ninguém. Nós não fazemos isso. Graças a Deus, irmãos, isso é errado. Isso é falta de amor. Mas, às vezes, as pessoas se enganam, achando que a exposição vem. Não, ela já está instalada. Não sabe. Irmãos, e há o Espírito Santo, que a todo momento vem falando e vem tratando. E graças a Deus por isso, irmão, nós somos igreja. E eu digo para você que a nossa igreja não é melhor do que ninguém. Somos pessoas, amamos uns aos outros, temos dificuldades e precisamos a todo momento meditar na palavra e se submeter e corrigir. Graças a Deus por isso, irmãos. Né? A palavra que eu estou ouvindo hoje é para hoje, né? Eu tenho que crer para hoje, amanhã eu tenho que crer para a palavra que eu recebi, né? Que vou receber para viver e avançar. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida, irmãos. Você está comigo? Aleluia! Aleluia! E Paulo, ele quando chamou a atenção da igreja de Coríntios, era de uma situação errada que estava acontecendo lá. E quando se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios capítulo 5, confere para mim se é isso mesmo, acho que é 1 Coríntios capítulo 5. Não vou abrir não, para a gente não perder tempo aqui. Paulo recebeu uma informação de pecado na igreja. Agora eu poderia pensar assim, o Espírito Santo poderia revelar Paulo? Poderia sim, revelar Paulo. Mas coisas que a igreja já está sabendo e você não traz à tona, irmãos, não precisa o Espírito Santo revelar. Você está comigo? Tem coisas que às vezes está acontecendo e está afetando o corpo, você sabe, o que você tem que fazer? Lá na frente eu vou te mostrar como funciona isso, na palavra. E aí, Paulo soube lá da casa de Coré, de que havia um pecado lá, um camarada lá que se envolvia com a madrasta. E Paulo desceu o bambu, chamando a atenção, inclusive, da liderança da igreja, que via aquilo como normal. Esse é o problema, ver como normal. Pelo fato de muitas coisas acontecer, de milagres e maravilha acontecendo lá, o pecado rodando lá e não corrigia. Independente em que estação a igreja esteja,
Se há pecado, precisamos tratar pecado, erro, falta de disciplina, rebelião. Tem que ser tratado, irmãos. Se o pastor aqui começar a dar mole, vou falar a linguagem popular, alguém que está acima de mim vai me chamar, pastor Marcelo, venha! E eu vou, dando glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 1,11, que ele fala que soube dessa informação da casa, de Chloe. Né? E aí alguém poderia dizer assim, pastor, mas isso não é fofoca? Não, não é fofoca não. E o problema de muitos é quando o pecado é denunciado, foi fofoqueiro. Não, irmão, não é fofoqueiro, não. Não é fofoqueiro. E se fosse o Espírito Santo que falasse? Alguém tem coragem de dizer que o Espírito Santo é fofoqueiro? A denúncia do pecado, irmãos, não pode ser no formato tipo delação premiada. Quem já está acompanhando os eventos aí fora? Né? Aí pega o dito cujo lá, aí faz um acordo, aí entrega fulano, ciclano, também vou entregar todo mundo. Aí ameaça, se você me levar para o pastor, eu vou contar o podre de todo mundo. Está errado, irmãos, isso é grave. Irmãos, isso é grave, irmãos. Aí o irmão fica na mão de todo mundo, não fala não, hein? Se você falar, eu vou entregar também você. Eu vou levar todo mundo comigo. Misericórdia. Oxi, rapaz. Tinha que ser o contrário. Na hora que vinha à tona, errei, irmão. E se você sabe e está escondendo aí, você está em pecado também. De omissão. Hoje não vamos ministrar a ceia, viu, irmãos? Todo mundo aqui está autorizado a tomar ceia. Se me expor... meu irmão, eu estou te contando isso, não fala para ninguém. Nem para o pastor. Principalmente ele. Se você falar, eu falo o que você fez também. Ao sorrir do diabo. Quantos creem que a verdade liberta? Diga amém. Amém. Irmãos, arrependimento faz parte da nossa vida, irmãos. Amém? Até porque nós somos o que somos, porque o arrependimento fez parte do processo, né, de transformação da nossa vida, do projeto de salvação, faz parte. Amém, irmãos? Eu posso pegar um exemplo aqui de um homem, lá no Velho Testamento, que nem nasceu de novo, Davi. Davi, quando vacilou, o cara fez uma canalice, na época que estava governando, desejou a mulher lá de um oficial dele, e para tentar ficar com a mulher, na tentativa, né, e conseguiu fazer isso, expôs o homem a perigo, colocou na frente da batalha, sabendo que ele ia correr risco para morrer e, no final, ficar com a mulher dele. E estava lá, no bem bom, reinando no palácio dele, né, como não tivesse acontecendo nada, ninguém viu, olha só. O homem, irmãos, às vezes, se esquece de que Deus está vendo. E olha que Davi tinha uma certa intimidade com Deus. E na hora que entrou o pecado, irmãos, vem uma blindagem, uma venda nos olhos que você não vê nada. Aí perde o temor. E é isso que aconteceu com Davi. Foi lá, colocou, ninguém viu, tudo na encolha, armou toda aquela situação. Irmãos, Davi foi um canalha.
Ele pecou mais do que Saul ainda. Um canalha. E aí veio o profeta Samuel. Natã? Foi Natã? Vou até corrigir que eu falei Samuel outra vez. Mas teve uma correção de Samuel, mas foi um outro tipo de pecado, né, cometido. E contou uma história para ele e tal. Ele ficou bravo. Rapaz, isso aí tem que ser castigado. Aí o profeta falou assim: não, esse homem é você, Davi. E ele caiu em si: eu errei. Davi não fez assim: quem foi que falou isso para você? Quem foi que falou isso para você? Não, ele reconheceu. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele não era nascido de novo. E eu e você nascemos de novo. Esse é o coração que o Senhor deseja de nós. E temos tudo pronto para isso. Erramos, reconhecer que errou. O irmão vê, irmão, isso está errado. É, realmente, irmão, eu errei, eu preciso ser tratado. Irmãos, isso é bênção. Irmãos, isso é bênção. Não fica com raiva do seu irmão, não. Não fica com raiva do seu pastor, não. Não fica com raiva se teu irmão falar, levar. Irmãos, eu estou ouvindo conversar com você. Vou te mostrar como funciona isso. Eu vou levar o seu caso lá para o pastor conversar com o irmão. Ah, então estou de mal. Que fique de mal. Porque eu estou preservando o corpo de Cristo. Pastor, dura esse discurso. Quem poderá suportar? Você vai suportar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tirar o foco daquilo que precisa ser tratado e trabalhado para focar no quem denunciou, irmãos, isso é um erro terrível. Irmão, tá, beleza. Ah, tá, não, legal. Mas foi verdade, irmão? Não, mas por quê? Quem foi, pastor? Irmão, é verdade, irmão? Ah, mas eu vou entregar. Irmão! Foi, pastor. Então esquece, irmão. Quanto está sendo tratado aqui nessa manhã? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Comercialzinho agora aqui, peraí. Aleluia. Comercial, tá, irmãos? O Flamengo ganhou ontem, viu? Vamos voltar para a palavra, né, Felipe? Vamos voltar para a palavra, vamos lá. O Senhor, Ele corrige e disciplina. Quantos estão felizes com isso? Aqui na terra, Deus usa homens para corrigir e disciplinar, conforme as Escrituras. É dessa forma. Ah, não deixa que Deus trata e vai corrigir. Não, irmãos. Deus vai tratar algo, vai prestar conta, vai existir tudo isso. Mas a igreja é orientada a lidar com essas questões. Amém, irmãos? Então, eu não tenho que me sentir ameaçado, eu não tenho que ter medo de perder a amizade. Se é a igreja, se é o meu irmão, se você é meu irmão em Cristo, você vai submeter a palavra a ser corrigido. Então, foge da minha cogitação pensar assim. Se você estiver pensando diferente, você precisa ser tratado mesmo. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Ô, Glória, fica com raiva não, irmãos. Fica triste não. Aleluia. E às vezes a gente percebe algo interessante, que tem irmãos assim que tem essa postura na igreja, no corpo de Cristo. Né? Porque às vezes esses irmãos que denunciam mesmo, nunca sabem de nada. Nunca chega nada para ele. Por quê? Porque sabe que se chegar ele vai levar à frente. Por que esse irmão às vezes não é se metido em nada? Por que não confia nessas... Porque sabe... Não conta para ele não, senão ele vai levar pastor. Está certo. Agora, tem coisas, irmãos, entenda, não vamos tirar as coisas do contexto. Existem tratativas que é você, o seu irmão,
né? Se o irmão fizer totalmente fora da palavra, levar, compartilhar, porque nós sabemos que o melhor amigo, o seu melhor amigo, também tem um melhor amigo. Entende? Eu vou contar a você que você é meu melhor amigo, mas tomar cuidado que esse teu melhor amigo tem um melhor amigo dele. Às vezes aqui na igreja. Irmãos, eu vou te contar uma coisa aqui, porque você é meu melhor amigo, mas o meu melhor amigo falou para mim. Então, estou falando para você que você é meu melhor amigo. Aí começa, é o melhor amigo. Aí depois todo mundo sabe. Então, compartilhar algo da sua alma para pessoas maduras é segurança. Porque a pessoa madura, ela vai saber quando em determinado momento, né? Se é uma coisa que ali pode ser resolvido, dependendo da questão da gravidade, do erro, porque a pessoa madura, e você está sendo treinado para isso. Irmãos, isso aí, a gente precisa contar para o pastor. Não, irmão, isso aqui está legal. Irmão, vamos lá, vamos orar. Mudou o percurso. Ganhou o seu irmão? Aleluia, tranquilo. Mas tem coisas que eu preciso levar para o pastor. E principalmente, irmãos, aquilo que eu falei para vocês, a gravidade do pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas há consequências do pecado. E aí você vê que uma situação, ela pode afetar o corpo. E se chegou no corpo de Cristo, isso precisa ir para nível pastoral. Só a Cátia falou amém, né? É porque é minha esposa, não. Mas é porque é verdade mesmo. E a pessoa madura, ela tem esse entendimento. Sem medo de perder a amizade, sem medo de colocar em risco a situação de alguma coisa que ela fez, até porque ela já tem um posicionamento quando tem coisas que precisam ser tratadas. Pastor, eu preciso conversar com o senhor isso. Amém, irmãos? Porque o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, somos o corpo de Cristo. Uma parte do corpo está ferido, todo o corpo sente. Se uma parte do corpo se alegra, se o irmão no corpo de Cristo se alegra, todo mundo precisa se alegrar também com isso. Agora, ter um lá, a ponto de ser amputado, o corpo vai sentir, irmãos. Se somos o corpo de Cristo, eu preciso zelar por ele. Amém, queridos? Aí, olha só. Nós lemos lá em cima, que fala assim, ó, não se envolva em discussões tolas. Se você não faz parte do processo, tem uma palavra para você nessa manhã, aleluia. Se você não faz parte do processo, não se envolva. Você não tem nada a ver com isso. Chegou para você, você está sabendo, irmão? Irmão, não quero saber de nada. Você vai resolver alguma coisa? Faz parte do processo? Eu não quero nem saber. Amém, irmãos? Deixa eu lembrar uma coisa para você aqui, tá? Por mais que há uma postura de tratativa aqui na igreja, falta de testemunho, calúnia é crime. Levantar falsa acusação do seu irmão, isso é problema grave. Olha a responsabilidade, irmãos. Na igreja de Corinto, não chega a ser muito claro o que aconteceu lá, que eu não me lembro, não me lembre. Mas tinha situações de processo dentro da igreja, situações não resolvidas lá, que poderia ser resolvida no meio do corpo de Cristo. E Paulo estava alertando quanto a isso. Nós vamos julgar o mundo lá na frente. Se nós não temos condições de resolvermos problemas internos no corpo de Cristo, como iremos julgar o mundo? Amém, irmãos? Mas coisas que a gente vê aqui na palavra, coisas que precisamos tratar aqui, pode ser tratado, eu não preciso levar lá para fora. Mas entenda, irmãos, que nem todos aqui têm o mesmo entendimento e maturidade que você. Possa ser que nesse processo todo, o fofoqueiro espalha um monte de calúnia por aí, possa ser que um outro corajoso leve o caso lá para fora. E não vai me chamar como testemunha não, viu? Então, cuidado, ó fofoqueiro. Fofoca
é prática de divisão, irmão. Então, o conselho que o pastor te dá, você não faz parte disso, a sua participação não vai contribuir em nada, fuja. Amém. Não se envolva. Eu vou te falar uma coisa, mas não fala para ninguém, meu irmão. Fala não. Amém, irmãos? Ô, Glória. Pastor, se tiver alguma acusação contra a liderança, tem instrução na Bíblia? Tem. Sabia que tem? Uma liderança errou. Irmãos, não aceite nenhuma acusação contra os presbíteros sem 2 ou 3 testemunhas. Precisamos ter cautela. Por que ter cautela com a liderança quando erra? E quando erra também é disciplinado. Porque a liderança tem pessoas ligadas a ele. Um julgamento errado, uma acusação errada, pode causar dano para o povo rapidamente. Por isso tem que ter cautela. 2 ou 3. Vamos obedecer a Bíblia. A Bíblia tem razão, irmãos. Amém? Se você vê alguém falando mal da liderança, não aceite. E fulano de tal, não sei o quê, e tal, e não sei o quê. Faço não, irmão. Faço não. Vá até ele lá, se conserta com ele. Não seja o construtor de roubo de coração na igreja. Faço não. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho um maior temor com isso. Vocês nunca ouvirão da minha boca falar mal das minhas lideranças. E tem muita gente acima de mim. Saindo daí, você não vai ouvir. Amém. E eu gostaria que você olhasse para mim como exemplo. Alguém levantou e falou, irmão, faço não. Vai lá até ele lá, conversa com ele. O que faz, irmão fulano? Você está comigo? Amém. Tá bom, pastor, tá bom. Mas como nós fazemos nessa situação? O irmão errou. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 15. Que horas tem? 11h05? É isso? Ih, que maravilha! O Espírito Santo é tão bom que ele está... Não vai dar tempo. Aleluia. Tem ceia. Não posso esquecer da ceia. Aleluia. Se um irmão pecar contra você, irmãos, eu vi um ministro do Verbo da Vida falando a respeito desse texto, eu achei muito interessante, e realmente faz sentido, e tem lógica, tem respaldo bíblico, e dizer assim, na questão de versões bíblicas, quando fala, se o irmão pecar contra ti, isso não significa que apenas o irmão que errou contra você, mas também envolve corpo, porque no próprio contexto que tem esse versículo, ele fala de igreja. Então, isso serve tanto para aquele que errou contra você, como também o corpo. Então, não há problema nenhum quando você lê assim, ó, se o irmão pecar, fale com ele em particular. Ele pode servir, sim, para quando o irmão pecar, você individualmente, eu individualmente, como também no corpo de Cristo. Aí diz assim, ó, se o irmão pecar, fale com ele em particular. E chame, eu estou olhando uma versão aqui, não sei se é a versão transformadora, e chame-lhe a atenção para o erro. Ele pecou, você pode ir até ele, meu irmão. Não está legal, irmão, isso é pecado, irmão. Você não é crente, irmão? Você não nasceu de novo, irmão? Esses termos que nós conhecemos muito bem. Irmão, não está legal, não, é problema para você, irmão. Ok? Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Irmãos, é esse ponto que todos nós, pastores, líderes, gostaríamos que chegasse a esse nível aqui. Quando você, irmão, aí,
Quantos irmãos nós temos aqui? Irmãos, olha lá, vamos lá. Quando você vê lá e vai lá teu irmão, vamos conversar. Não, irmão, errei, né? E coisa assim, às vezes até individual, coisas que você percebe que ainda está começando e não é danoso, que afeta o corpo. Não, irmão, eu vou me posicionar, eu vou... Graças a Deus, você ganhou o seu irmão, você recuperou o seu irmão. Acabou ali, irmão. Não, irmão, legal, mas a gente precisa conversar com o pastor, porque isso aí é um pouco... Isso aí pode dar problema, pode ter passado para alguém. Você falou com alguém? E falei que fulano... Ih, rapaz, então é bom levar, o pastor tratar. E principalmente quando acontece, né, Vanusa, Kátia, né? André, você falou com quem? E falei com fulano. Ih, rapaz... Você falou quem? Ah, falei com a Doquinha. Tem coisas que ia ser resolvida ali. Você falou com a Doquinha? Já era. A torcida do Vasco vai saber tudo. Flamengo também. Já aconteceu isso, pastor? Já. Ou? Você está comigo? Em vez de falar com a pessoa certa, fala com a pessoa errada. E quando vem à tona, ainda fica com raiva. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Você. Mas se ele não ouvir, aí começa o problema. Se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente. Eu gosto da versão 2 ou 3 testemunhas. Tá? Eu gosto dessa versão. Para que tudo que você disser seja confirmado por duas... agora aqui, isso aqui é um erro, viu? Por 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3, vamos lá. A pessoa, o irmão que falou a primeira vez, o outro, pode ser considerado. 2 ou 3 testemunhas... Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. De qual forma funciona isso, pastor? Irmãos, eu não vou pontuar a forma como deve ser, não. Tem lugares que já levam assim, todo mundo de uma vez só. E, às vezes, dependendo do caso, é necessário isso acontecer. Como o próprio apóstolo Paulo fez. Carta. E essa carta era lida. Todo mundo soube o que aconteceu pela casa de que foi anunciado lá pela casa de Chloe, que estava acontecendo na igreja. Ah, pastor, pode levar, de repente, para a diretoria. Diretoria da igreja, a diretoria do ministério local representa a igreja. Precisa levar. Ah, pastor, vai expor. Irmãos, é assim que funciona. Então, não deis lugar ao diabo. Não quer sofrer esse dano, passar por isso? Irmãos, cumpra a palavra. Lá no primeiro, quando o irmão vai lá e corrigir e exortar, para ali, irmãos. Poupe. Pastor, eu sei, irmão. Eu sei, irmã. Então, não quer passar por isso? Leva o negócio a sério. Ao silêncio. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de imposto. Não, pastor, cobrador de imposto é pecador? Não, irmão, sabe o que acontece? Naquela época, quando o cobrador de imposto chegava, todo mundo, linha na pipa. Corria. Então, está trazendo essa ideia aqui. Fuja dele. Da mesma forma que aqueles fugiam dos cobradores de impostos daquela época de Cristo. Vem o cobrador de imposto, corrupto, né? Vem o cobrador de imposto, todo mundo fugia. Então, isso aqui, irmãos, é para fugir dele, que se diz crente e tem essa postura. É forte ou não é, Brasil? É muito forte.
Se você avançar um pouquinho lá no versículo 20, quer ver uma coisa aqui? Eu vou corrigir um erro aqui que acontece. Muitas pessoas pensam assim, né? Ah, pastor, eu vou para a igreja, só tinha eu só na igreja, então o senhor não está presente, né? Porque lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim, ó, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Quem pensava assim? Então, aí fica assim, será que vê o irmão? Deus não está aqui, peraí, irmão. Ah, chegou o irmão, graças a Deus, agora Deus vai estar aqui presente. Não é isso. O contexto não é isso. Ele está falando a respeito, irmãos, de concordância. Ou seja, quando 2 ou 3 testemunhas vão lá e conversa, irmãos, o que foi concordado ali será concordado no céu. O que foi decidido aqui tem aprovação do céu. Validação do que foi ouvido. Irmão, trouxe a irmã fulana, ciclana, irmãos maduros. É isso, eu falei com você, você não me ouviu, eu trouxe esses irmãos aqui para conversar com você. Ah, não quero nada, não tem nada a ver, não. Tá bom, irmão. Está registrado lá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Irmãos, Deus já está dentro de nós. Amém, irmãos? Então, não é essa a ideia, não. Olha só o versículo anterior. Vai lá no versículo 19. Volta um pouquinho, 19. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Então, irmãos, não leva as coisas que foi estabelecida por Deus aqui na sua palavra como uma coisa simples, não. Porque o que foi concordado aqui está lá registrado no céu. E Deus não vai contra a sua palavra. Decisão validada de acordo com a palavra, irmãos, já era. Você está comigo? Romanos capítulo 16, versículo 17. E aí, irmãos? Ouviu o primeiro, ouviu o segundo, o terceiro não aceitou. Tem uma tratativa, uma situação dessa, pastor? Tem. Existe uma orientação na palavra quando o irmão não quer ouvir ninguém? Tem. Quando o irmão quer viver deliberadamente no pecado, tem uma informação, uma instrução? Tem. Romanos capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. O fofoqueiro também entra aqui, tá? Fofoqueiro causa divisão. Ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Ah, isso não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, isso é difícil. Nada a ver, não. Isso é normal, todo mundo fazer. Está errado. O que a Bíblia fala? Fiquem longe deles. Ah, pastor, isso é falta de amor? Não, é falta de amor, não. Bota isso na sua cabeça. Desviai-vos deles. Tem versão que diz assim, desviai-vos deles. Irmãos, desviou da doutrina na qual você está inserido, fazendo parte do corpo de Cristo, desviou da doutrina, corta a associação. Amém. Só uma pessoa diz amém, né? 2. Vamos lá, vamos aumentar? 3, 4, 5. Corta a associação, irmão. Irmão, ama a sua vida, mas, Paulo foi mais enfático. Nem sentar na mesa com ele. Isso não é com o mundo, não, irmão. Está falando no meio da igreja. Irmãos que se dizem irmãos, mas foi isso, foi avarento, foi não sei o quê, fofoqueiro, bababá. Com esses nem comais. Irmão, quer almoçar comigo? Então, uma postura, viu, irmão? Irmão metido, não é metido não, irmão. Zelo pela palavra, pela santidade, pelo corpo de Cristo. Não é bagunça aqui não, irmão. Se for fofoqueiro, nem convide para entrar na sua casa.
Ai, pastor, isso é falta de amor, o irmão vai desviar. Ué, oxe. Ele já está desviado e quer desviar você. Ele já está desviado. Você quer sair disso, irmão? Vem para cá. Agora, assim não. Amém, irmãos? Na minha casa não está fofoqueiro, não, irmão. Né, Cátia? Chama não. Irmão, lá no portão. Aleluia. Vocês me amam ainda? Amém. Nós vamos começar a encerrar, né? Você foi edificado? Está sendo ministrado? Amém. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó, não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Ministério, irmãos, aqui, eu não considero apenas os 5 dons ministeriais, mas o maior dos ministérios, o ministério da reconciliação. Se eu sou uma pessoa que dou escândalos, irmão, escândalos, e metido com escândalos, eu vou ter dificuldade de reconciliar a pessoa que eu tiver contato a Cristo. Eu vou ter dificuldade, irmãos. Eu vou ter dificuldade de falar a respeito de Cristo se eu não estou alinhado com aquilo que eu falo. Aí, um monte de besteira. Irmão, Jesus é tão bom, irmão, tão bom. Ele muda a vida das pessoas. O cara, sei. Ele muda e transforma, sei. As pessoas não são burras, não, irmão. Aí, por isso que está aí o pessoal aí falando mal de evangélico aí, uma podridão só. Uma dificuldade, às vezes você vê gente desviada aí, arrebentada. Quantos irmãos chegam aqui na igreja, irmãos? Não é o Vanusa aqui, o pessoal aqui na frente. Chega aqui na igreja arrebentado e a gente tentando. Aí eu falo, irmão, a gente tenta tanto, né? Mas, meu irmão, vamos fazer o seguinte, ó, quer começar tudo de novo? Vamos começar direito, né? Nós não somos melhores, não somos melhores. Não, somos falhos também, mas cremos no Senhor e estamos nos esforçando. Amém, irmãos? Cremos na palavra. Vamos começar, pastor. Não acredito em ninguém, não confio em ninguém. Aí, irmão, vai lá e dá aquele relatório negativo. E fulano, e ciclano. Aí você, irmão, vamos começar tudo de novo. Esquece isso, irmão. Amém. Vamos orar por esses irmãos. Amém. Começar de novo. E precisa vir com um lugar, irmãos, que não repita isso que aconteceu lá, do outro lado. E é por isso que nós precisamos ouvir essas coisas. Amém. Vacina mesmo. Porque, irmãos, a responsabilidade apenas na mão da liderança não é suficiente. Não adianta a liderança alinhada, mas se o corpo não foi ensinado, se o corpo está indo para outro caminho, não deixa de ser uma divisão. É uma divisão. E a igreja, irmãos, pode ser o que for. Tem mover, tem milagre. Mas se a igreja tem problema na área do caráter, é problema. Cedo ou tarde, isso tudo vai passar. Você está comigo? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta olhar quando estiver diante do Senhor, apartai de mim, maldito, que eu não lhe conheço? Mas no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu falei mistério, rodei, preguei profecia. Apartai de mim, maldito, que eu não lhe conheço. Eu não quero ouvir essas coisas, não, irmãos. Quero não. Você está comigo? Quero não, irmão. Se você quer, precisa aceitar Jesus. Não é crente, não, irmão. Você não é crente, não. Diga assim, Deus é bom. Diga, eu amo a disciplina. Quem ama, corrige. Aleluia. E o pastor Marcelo, aqui da Igreja Verbo da Vida do Retiro, corrige. Amém, queridos? Irmãos, eu creio em coisas maravilhosas da paz do Senhor. Já está acontecendo no nosso meio. Amém, irmãos? Mas eu não quero deixar, dependendo de nós, né? De estancar e correr risco de estancar a ação do Espírito de Deus na nossa vida, no nosso meio. Quero isso não, irmãos. Eu quero
seguir, eu quero ver a obra do Senhor acontecer, coisas que o Senhor tem preparado para nos dar aqui, se concretizando, irmãos. Eu quero isso. Amém, irmãos? Então, se submeta, irmãos, às instruções da palavra. Existe uma liderança que está acima de você, seja fiel. Se você não reconhece a unção que está sobre a vida da sua liderança, do seu pastor, irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave. Não existe, irmãos, ovelha sem pastor. Eu estou lá, mas eu não tenho pastor. Não existe isso, irmãos. Existe um pastor. Se você não acredita, não confia no pastor, onde você tem contato, que você procura até outro lugar. Ore ao Senhor para que Deus te dê conectividade com Ele. Falo isso de todo o coração, irmãos. De todo o coração. Não tem, não consegue. Irmão, procura outro lugar. Porque você não pode viver uma vida assim, você se auto-pastoreando. Eu sou pastor da internet, já está lá na internet, lá, meu pastor, aquele pastor da internet. Faço não, irmãos. Faço não existe não. É o pastor físico mesmo, não é o virtual, não. Aí você lá escolhe o que quer ouvir. Olha só, olha o teu pastoreio, como funciona. Aí, mamão com açúcar, eu vou ouvir isso aqui. Aleluia, chora e tudo. Aí quando tem um pastor lá que dá uma cajadada, não, isso aqui está na carne. Não, irmão. Não dá certo, não. Outra coisa, irmãos, tem o costume de ouvir as ministrações dos ministros da sua igreja. Às vezes eu vejo irmão ouvindo um monte de coisa, tal, e correndo risco de ouvir coisa totalmente contrária à visão da igreja. Aí não ouve nenhuma ministração que é gravada aqui, está sendo gravado esse vídeo. Aí ouve o pastor fulano. Irmão, tem pastores maravilhosos na internet, pega até melhor do que eu. Benção. Mas a prioridade é aqui, o medicamento é aqui. Você, quando vai no médico, eu vim aqui no médico, mas eu vou conversar com o senhor, mas quem vai medicar vai ser o doutor fulano. Quem vai fazer o exame e vai ver o resultado vai ser o doutor. Vai virar bagunça. Porque o medicamento que é aplicado aqui é para você. O medicamento da internet é muito relativo. Porque, às vezes, o pastor que está pregando na igreja dele. E aí você está pegando só a rebarba ali. Tem coisas que é para você ali? Amém, peguei. Mas valorize as ministrações dos ministros da sua igreja. Quer ouvir a ministração? Pega a ministração lá, da Vanusa, lá, assiste lá. De novo, irmão, é bênção. Meu pastor... pastor jacaré com tanga. Irmãos aqui, ó. Tem um medicamento certinho para você, na dose certa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você foi edificado? Você recebeu essa palavra com mansidão? Aleluia.